ver com Lourdinha toda a trajetória aqui do bairro do Uruguai sob a perspectiva das organizações locais e todo o esforço que foi feito por uma educação financeira coletiva, a partir das experiências de fundos rotativos e bancos comunitários que nós temos apresentado aqui ao longo desses programas. Então, por isso, hoje, eu convidei ela, que é ativista da educação financeira, sob a perspectiva do cooperativismo de crédito, que também é uma metodologia, é uma das metodologias das finanças solidárias. Então, hoje estaremos aqui com a Patrícia Saldeado. Obrigada por aceitar o nosso convite. E vamos tratar, assim, na perspectiva do cooperativismo, né? Eu queria que você nos dissesse o que é, então, para vocês, educação financeira. Então, muito obrigada, Simaia, pelo convite. É um prazer falar sobre educação financeira para todos os públicos, inclusive. Educação financeira, a gente tem uma grande mística, né, em torno quando a gente fala em finanças, as pessoas já tremem um pouco na base só de ouvir falar do que é educação financeira. Mas eu considero que a educação financeira é um processo mesmo, é um processo mediante o qual tanto os indivíduos quanto a sociedade ampliam o seu conhecimento em relação aos produtos financeiros e a sua própria gestão das finanças pessoais. Então, a educação financeira é desde para as crianças quanto para os idosos, principalmente idosos, né? Também, que a gente possa fortalecer indivíduos e uma nação, né? Porque a gente considera que uma nação que tenham pessoas que tomem decisões conscientes, que saibam gerir os seus próprios recursos, ela com certeza ela contribui para uma economia também mais saudável. Agora, Patrícia, você traz aí na sua fala um termo que eu considero muito importante. Você falou que a educação financeira é importante para os indivíduos, no acesso, principalmente, para eles terem consciência dos produtos financeiros, né? Eu acho que precisamos esclarecer. Quando a gente vem tratando aqui no programa, já apresentei os fundos e os bancos como que oferecem produtos financeiros para a sociedade, uma outra lógica, porque muitas vezes esses produtos financeiros são inacessíveis. Eu queria que você falasse um pouquinho desses produtos financeiros que muitas vezes a gente usa e a gente não sabe que aquilo é um produto e que a gente consome esse produto. Pois a gente hoje, na verdade, a partir do ano de 2020, ano passado já, o Ministério da Educação inclui no currículo, então na Base Nacional Comum Curricular, o tema da educação financeira. Então, ele passa a fazer parte do currículo escolar das escolas públicas e privadas, apesar de toda a dificuldade que a gente sabe de ambos em conseguir prover esse tipo não só de ensino, mas de conteúdo também. Então eu considero que antes mesmo de conhecer os produtos, a gente tem uma parte fundamental de conhecer nossas finanças pessoais e saber elementos básicos, né? Então muitas vezes nós somos pegos, e não precisa nem ser num banco ou numa cooperativa de crédito, às vezes numa própria loja as pessoas falam, mas divide, então as pessoas acham que dividindo aquele valor é acessível para aquela pessoa, não sabendo ela que ao longo das parcelas existem juros que já estão embutidos. Então, eu considero fundamental que a gente tenha um conhecimento próprio, e a educação financeira traz isso, né? Muitas pessoas sabem apenas quanto ganham, né? Mas não sabem como gastam. Então, eu ouvi uma vez que não importa muito o tamanho da torneira, ou seja, quanto a gente ganha de fato, mas sim o tamanho do ralo. Então, para onde está indo esse dinheiro? E aí, a partir disso, eu acho que a gente pode tomar atitudes, né? Porque é mudança de comportamento. A educação financeira promove uma mudança de comportamento, o nosso comportamento em relação às nossas finanças. Isso que a Patrícia traz é muito importante para a economia solidária, né? Além de conhecer, é saber para onde a gente está direcionando esse recurso. Então, até para quando se fala assim, conhecer o nosso orçamento, beleza, de consumo, mas a gente sabe que tem muitas mulheres que trabalham em casa, que estão nessa economia informal. Então, além de conhecer seu próprio orçamento, tem que conhecer o orçamento do seu próprio negócio. E muitas vezes
isso também é difícil, né? Então, seria uma outra até ferramenta, né? Sim. Então, seria assim... E aí eu me pergunto, Patrícia, o Instituto Sicoob hoje oferece ferramentas que possibilitam, né, gratuitas até ou não, que possibilitam as pessoas terem conhecimento do seu orçamento, tanto pessoal quanto produtivo, porque penso eu que também a cooperativa de crédito, ela vai financiar a produção e consumo, né? Eu queria saber se existem essas ferramentas de fácil acesso para a população. Tá. Então, hoje o Instituto Sicoob, ele é a agência de investimento social privado do Sicoob, que é uma cooperativa de crédito, né? É uma das maiores cooperativas de crédito hoje já, quer dizer, sempre reconhecidas pelo Banco Central e reguladas pelo Banco Central. Então, a gente trabalha em 3 eixos. O primeiro deles é cooperativismo e empreendedorismo. Então, com o objetivo de levar a educação cooperativista, principalmente para as escolas e para os alunos, enfim, para as crianças. Então, a ideia central é que a gente possa levar os valores do cooperativismo, né, para que as pessoas vejam, inclusive as crianças vejam o valor, o princípio da cooperação, de poder, né, enfim, até quem sabe criar cooperativas, serem líderes cooperativistas com todos os valores que nós possuímos. O outro eixo de atuação é de cidadania financeira, que nesse nós temos uma série de programas que vão fazer sempre ações gratuitas. Então a gente tem ações nas escolas que podem ser palestras, rodas de conversas. A gente tem as clínicas financeiras, que são atendimentos individualizados para pessoas que têm qualquer tipo de dúvida, que querem gerir sua vida financeira com maior conhecimento. A gente tem também o Se Liga Finanças, que é um curso para jovens de 15 a 29 anos, que estão aí entrando no mercado de trabalho, e tem toda uma abordagem diferenciada. Mas o importante frisar é que sim, nós temos atividades que são realizadas de forma gratuita. Procuramos sempre parcerias com escolas. Hoje estamos aqui na Escola Luiza Maim, que tem toda essa representatividade para o bairro, para o próprio território de Salvador também. Agora, na pandemia, tivemos que nos reinventar e transferir todas as atividades para o meio online, mas estamos ansiosos para que tenhamos uma vacina pública de qualidade para todos, e que possamos voltar a fazer ações, com certeza com mulheres também, empreendedoras. A gente sabe que as mulheres são, em sua maioria, as que detêm, né, a gestão tanto da casa quanto dos empreendimentos de economia solidária e outros tipos de empreendimentos também. Querida, muito obrigada. Eu acho que a Patrícia, uma coisa importante que ela traz aí na fala dela agora foi a questão dos valores cooperativistas. Nós estamos aqui, gente, num programa que trata de economia solidária, que desde o início a gente fala, a gente tem valores, né, que pautamos essa outra economia. E um desses valores é o cooperativismo. E por isso até já convidando a Patrícia para estar presente no próximo programa, onde a gente vai conseguir conhecer um pouco mais do que é, então, afinal, esse cooperativismo e quais são esses valores. Agora não vai dar mais, mas eu agradeço a sua presença. Se quiser despedir dos nossos queridos e queridas que nos assistem, fique à vontade. Eu que agradeço, foi super rápido, tem muito a ser falado. São conceitos básicos de economia solidária que, na verdade, a gente já leva ao longo da nossa vida, né? Às vezes a gente nem sabe, mas a gente está lidando com a economia solidária. Sim, claro, né? Claro. Quando a gente, agora na pandemia, a gente precisou muito começar a rever os nossos gastos, para onde é que estava indo, reorganizar as nossas finanças. Então acho que as luzes voltaram muito para a questão da educação financeira. Então nos interessa muito, enquanto cooperativa, estar atuando aí junto com a comunidade para nos fortalecer e fortalecer a todos, coletivamente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Então, gente, gostaram do programa de hoje?
Enfim, eu como sempre gostei, né? Não vou terminar hoje abanando dinheiro não, mas vou aqui, saudações cooperativistas para todos vocês. Dina querida, então, agora vou devolver a bola para você dar o abraço aos nossos queridos, abraço a você também e até o próximo programa. Terminamos o nosso programa de hoje, mas dizer para vocês que domingo que vem eu estarei de volta apresentando para vocês mais uma Economia Solidária Acontece aqui no canal da Cidadania TV Quirimuê, tá certo? Pedir para vocês seguir a gente lá no Instagram, Economia Solidária Acontece tudo junto, segue a gente e segue também a casa de Dona Rosinha, porque lá vocês vão encontrar produto de qualidade, vocês vão encontrar produto da economia solidária. E aí vocês vão fortalecer essa ideia juntamente com a gente, tá bom? Até domingo que vem, gente. Um beijo no coração.